Oi, começou já. Bom, olá a todos e todas, estamos aqui na continuação do nosso mini curso, pelo quarto diálogo sobre história, que é projeto, né, um ciclo de mini cursos online da UFPR e o TFPR, e nosso mini curso 29 está falando sobre, né, revisitando o Brasil na Segunda Guerra, novas perspectivas e abordagens. Hoje é nosso segundo vídeo. Nós começamos, né, a falar no vídeo passado sobre esse tema, aqui novamente, né, novas perspectivas e abordagens do Brasil na Segunda Guerra. Tá? E só aqui dando uma introdução novamente, né? Meu nome é Glauco Ferreira Gomes, eu estou aqui apresentando, né, esse mini curso com o meu amigo Simas, que ele vai depois, né, se apresentar novamente. Sou graduado em História pela UFES e sou mestrando em História pela UFES também, pelo PROIS, assim como meu amigo Simas, que também é graduado em História pela UFES e é mestrando em História pela UFES também, pelo PROIS. Okay? E hoje, né, nós vamos continuar que nós começamos no vídeo passado, na aula passada, né? Só relembrando, né? Na aula passada nós demos uma introdução ao tema, uma introdução ao assunto, em que falamos sobre olhares sobre as novas perspectivas e abordagens sobre a Segunda Guerra, sobre esse papel do Brasil na Segunda Guerra. Também falamos um pouco sobre as fontes inesgotáveis sobre a Segunda Guerra, aquela noção da guerra como uma guerra total, e por isso ela vai abarcar vários setores da população. E assim, vai ter várias vertentes, vários grupos que podem ser falados dentro da guerra, vários assuntos que podem ser abordados dentro da guerra, e as inesgotáveis fontes sobre a guerra, né? Esse conflito que se deu já no século XX. E por isso nós temos uma infinidade de fotografias, textos, filmes, enfim, documentários, enfim, relatos orais, enfim, a infinidade de fontes sobre a Segunda Guerra. E também falamos um pouco sobre essas novas abordagens sobre a guerra, fontes e abordagens para uma nova análise da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, em que nós tratamos sobre os principais autores, né, que falam, ou então temos um início aqui, falamos uma base, né, desses autores que vão falar sobre a participação brasileira na guerra, que vão falar como a guerra atingiu as populações, atingiu os soldados, enfim, atingiu os variados cenários em que ela, né, acabou afetando. Então, esse foi basicamente um apanhado geral do que nós falamos lá no primeiro vídeo, né? E agora nós vamos continuar. Nesse segundo vídeo, nós vamos entrar em alguns temas mais específicos. Então, eu vou falar um pouco sobre a relação dos esportes do Brasil e a Segunda Guerra, essa relação de poder que existe nos esportes e a guerra, como os esportes são utilizados pelos governos, né, como os esportes são utilizados durante esse período da guerra para justamente é, emanar poder por parte dos poderosos, por parte dos governos, e como a população, né, como aqueles que praticam esporte também vão se apropriar do esporte para isso, certo? E depois, meu amigo Simas vai falar sobre o papel da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e os jornais de trincheira. Ele vai falar, vai dar uma grande explicação sobre o uso desses jornais de trincheira para um novo entendimento da Força Expedicionária Brasileira. E, por fim, nós vamos concluir falar um pouco mais sobre a avaliação desse mini curso, né, as atividades propostas e também abordar rapidamente as referências utilizadas, tá? Então, vamos lá conosco e que seja uma ótima aula também. Bom, e iniciando, né, a temática e dando essa continuidade ao mini curso, agora eu vou entrar num tema mais específico, né? E esse tema mais específico, ele se dá porque é um tema que eu particularmente trabalho na minha pesquisa, né? Eu comecei a trabalhar já lá na graduação e continuo trabalhando na pós-graduação, no mestrado. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre esportes, o Brasil e a Segunda Guerra Mundial. E um primeiro ponto importante é o seguinte: é, durante o período da Segunda Guerra Mundial no Brasil, o Brasil estava sob o governo de Getúlio Vargas. Tá? Então, eu vou falar bastante do governo de Getúlio Vargas, porque vai ser o governo que está em voga durante o período aqui da Segunda Guerra. Vai ser um governo que eu vou tratar bastante, especialmente o Estado Novo, lá na minha pesquisa, e eu vou dar uma abarcada aqui para vocês, certo?
Quando eu falo de esportes, vou citar no âmbito geral as atividades práticas corporais, as atividades esportivas, mas em algum momento vou dar um enfoque especialmente para o futebol, e para essa relação de futebol, uso político, né, e também a relação de poder que existe entre futebol e uso político por parte do governo, tá? Bom, então iniciando. O primeiro ponto importante para a gente compreender, né, essa relação entre os esportes, a Segunda Guerra e o Brasil, é pensar o seguinte: na década de 30, em 1930, até 1945, o Brasil esteve sob o governo de Getúlio Vargas. Tá? Então, Getúlio Vargas ele vai assumir o governo brasileiro ali em 1930, né, com a chamada Revolução de 30, e ele vai assumir o governo com uma nova proposta, né, aquela proposta que era tirar aquelas antigas oligarquias do poder, né, e colocar em prática uma nova república. Nesse contexto todo, durante esse grande período que Vargas vai ficar no poder no Brasil, de 1937 até 1945, nós vamos ter a fase mais autoritária e mais rígida do governo de Vargas, o chamado Estado Novo. No Estado Novo, nós vamos ter uma instituição de um regime autoritário, de uma ditadura. Né? Vargas vai dar um golpe de Estado em 1937 e vai, né, assumir o poder com controles totais da presidência. Nesse contexto, em 1937, ainda não tínhamos iniciado a Segunda Guerra, mas já sabemos que estávamos naquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que vários governos de caráter totalitário, autoritário, e especialmente a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini, já estavam, né, com seus governos, as suas formas de governo consolidadas e se preparando para o novo conflito mundial. O governo Vargas, né, ele vai ter muita inspiração nessas duas formas de governo, assim como também vai manter ali suas relações com os Estados Unidos e com outros países da Europa. Então, Vargas vai manter essa relação ali dúbia, em que, ao mesmo tempo, ele vai ter uma admiração, uma proximidade grande, né, dessa Alemanha de Hitler e dessa Itália de Mussolini, ao mesmo tempo que ele vai ali manter suas relações com os Estados Unidos. E isso, mais para frente, vou citar, vai ser bem chave na entrada do Brasil na guerra. Bom, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, o que é que o Vargas vai fazer? E nesse contexto de instauração do Estado Novo? O próprio nome Estado Novo sugere a criação de um novo Brasil, né? E, consequentemente, de um novo brasileiro. Então, nesse Estado Novo varguista, Vargas ele vai estimular o quê? O espírito patriota, né? Esse discurso nacionalista, né? A criação, digamos assim, a formação, né, de um brasileiro cada vez mais voltado para a sua pátria, e de um brasileiro, claro, né, ordenado, padronizado. Né? O Estado Novo, ele sugeria justamente o controle do poder de Vargas através de um controle ali da população. E esse controle era um controle ideológico, um controle baseado no nacionalismo, baseado no patriotismo, e era um controle também baseado, né, nessa própria padronização mesmo corporal das pessoas, padronização de atitudes, ideias, né? Era preciso estar de acordo com os ideais propagados pelo governo. E o Vargas vai utilizar de vários artifícios para estimular na população esse sentimento patriota, né? E também, não só esse sentimento patriota, como essa exaltação ao líder, essa exaltação à figura daquele principal líder. Tá? A partir daí, a gente já nota a influência dele, né, dos governos da Alemanha, naquele período, e também da Itália naquele período, esse culto ao líder, né, essa valorização da principal liderança do governo. Vargas vai utilizar nesse contexto todo das cerimônias cívicas, né, várias cerimônias cívicas que ele vai criar, e nesse contexto o esporte também vai entrar, o futebol vai entrar, especialmente ele, e nessas cerimônias cívicas a gente tem como exemplo a Semana da Pátria, que era a semana que comemorava justamente, né, a independência do Brasil. E no último dia dessa Semana da Pátria, que era chamada Hora da Independência, que era o último dia de comemorações, a partir de 1936 ela passou a ser comemorada no estádio de São Januário. Essa imagem que nós temos aqui é justamente o estádio de São Januário, que Vargas vai começar a comemorar esse dia, esse último dia derradeiro de cerimônias, e, portanto, talvez o mais importante, no estádio de futebol. Isso vai mostrar já a relação muito próxima que os esportes, especialmente o futebol, terá com o governo Vargas. Nesse período, década de 30, o esporte já era
bem famoso, o futebol já é extremamente popular, e Vargas vai perceber, né, nesse esporte, nessa prática esportiva, a sua característica de atrair as massas para justamente utilizá-la como discurso ideológico e para valorização do seu próprio governo. E as práticas corporais, no geral, as atividades físicas, no geral. Então, essas cerimônias cívicas e a utilização dos esportes vão ser bastante exploradas por Vargas nesse contexto todo. Um exemplo disso é que, na década de 30, nós vamos ter, né, as primeiras iniciativas com relação a fazer com que as práticas corporais, as atividades físicas, se tornem algo institucionalizado, como, por exemplo, a criação da Divisão da Educação Física, que é subordinada ao Departamento Nacional de Educação, em 1937. Tá? Então, nós vamos ter a criação do curso de Educação Física e dessa divisão de Educação Física totalmente vinculada ao que é o Departamento de Educação. Então, a educação física, agora, as práticas físicas, os exercícios físicos instituídos nos colégios, nas escolas, vão ser algo totalmente o quê? Padronizado, instituído na educação formal, na educação básica dos jovens, dos brasileiros. Tá? É claro que isso não é algo de graça, não era só um olhar de Vargas pensando na saúde da população ou algo do tipo. Naquele período, é muito bom a gente salientar o seguinte: passagens do século XIX para o século XX, começam a surgir na Europa várias ideias, né, propagadas, enfim, por alguns intelectuais e também por cientistas de um caráter bastante eurocêntrico, que são aqueles estudos eugênicos, né? Estudos que estão baseados e ancorados na ideia de que determinados indivíduos são mais preparados ou são mais evoluídos do que outros, com base em suas características físicas. Tá? Então, alguns indivíduos que têm determinados traços físicos, eles deveriam, né, ser separados da sociedade, deveriam ser excluídos da sociedade, certo? Justamente porque esses traços físicos específicos não seriam muito bem aceitos e não seriam propícios para que essas pessoas, né, sobrevivessem ou tivessem uma vida plena. Então, essas teorias eugênicas eram teorias de caráter bastante preconceituoso, né, que eram teorias que elas estimulavam uma noção de superioridade racial, e essas noções vão começar a chegar no Brasil por volta ali do início do século XX. O governo varguista, né, intelectuais do governo varguista, muito influenciados, né, pelas ideias lá da Alemanha, já de Hitler nesse período, também, né, da Itália fascista nesse período, eles vão começar, né, a colocar isso em prática aqui no governo. Então, esse estímulo à educação física, esse estímulo, né, como eu posso dizer, a execução dos exercícios físicos, né, as práticas corporais, elas vão estar totalmente alinhadas a um projeto de governo que vai estimular justamente a padronização corporal, a padronização dos indivíduos através do controle dos seus corpos. Tá? Então, era para se ter indivíduos com um determinado padrão corporal, padrão físico, porque você poderia ali o que? Controlá-los. E essas cerimônias cívicas, elas serviam para isso também. Era um controle de indivíduos, era um controle de corpos, sujeitos perfilados, padronizados, totalmente uniformizados, né, mantendo uma linha, mantendo uma ordem, que poderiam ser facilmente controlados. Então, essa ideia, né, o esporte nesse período e o futebol, posteriormente, ele vai servir muito para isso, também como estratégia de controle por parte do governo perante a população. Tá? E aí um ponto muito importante é o seguinte: eu falei que o futebol nesse período, eu falei que ia dar um ênfasezinho no futebol, porque era o esporte mais popular do período, né? E também vai ser o tema que eu vou acabar trabalhando na minha pesquisa de forma mais aprofundada. E o futebol, ele, na década de 30, ele já vai começar a ser bastante popular. Né? Ele já vai atrair várias massas, a população também vai ficar bastante engajada, especialmente quando a seleção brasileira de futebol vai começar a disputar torneios na América do Sul e, posteriormente, a Copa do Mundo na França. Vou falar isso daqui a pouquinho. Mas um ponto importante é o seguinte: em 1935, nós vamos ter o quê? Vargas utilizando do aparato estatal para interferir justamente no esporte. E aí, isso mostra como controle político, né, e o controle ali dos esportes estavam totalmente interligados. Em 1935, Vargas vai utilizar de um órgão chamado censura teatral no futebol. O que é essa censura teatral?
Censura teatral era como se fosse um mecanismo de proteção, um mecanismo ali de controle, em que o governo ele acabava controlando, e ele acabava ficando ali no controle, ficando de olho, vigiando tudo que acontecia nas manifestações artísticas, por exemplo. Tá? Então, o governo ele historiava ali o roteiro das obras, ele historiava o que os artistas estavam fazendo e tudo mais. Certo? E ele vai utilizar isso no futebol, né, para resolver ali uma disputa interna entre confederações estaduais, Confederação Brasileira de Desportos, que estava acontecendo. Então, ele vai instaurar essa censura teatral no futebol, justamente para dizer o seguinte: olha, a partir de agora, apenas atletas ditos profissionais vão poder, né, jogar, ou vão poder se inscrever nas federações e jogar. Naquele período, nós ainda tínhamos um grande debate sobre profissionalismo ou amadorismo no futebol. O profissionalismo tinha sido instituído em 1933, mas ainda tínhamos muitos clubes no Brasil que contavam apenas com o quê? Com atletas amadores. Então, ele vai instituir essa censura teatral para regulamentar tudo isso. Era o governo se intrometendo, digamos assim, em algo muito específico do esporte para controlar aquilo. Isso também tem algumas motivações políticas, né? O presidente da Confederação Brasileira de Desportos na época, que era o Luiz Aranha, era muito próximo de Vargas, então a gente vê aí também conchavos políticos que iam sendo feitos e utilizados o esporte para isso. Bom, outro ponto muito importante nessa utilização dos esportes para elevar a própria imagem de Vargas e também, né, digamos assim, seu governo, vai ser a Copa do Mundo de 1938, que vai ter uma ampla cobertura de jornais, uma ampla cobertura da mídia no geral. E a partir daí, Vargas vai tentar construir um espírito patriótico, um espírito de exaltação nacional e a exaltação da imagem do próprio Vargas. A filha de Vargas, a Alzira Vargas, ela vai dizer que ela é a torcedora número 1 da seleção, ela vai lá receber os jogadores quando eles estão indo para a França, que a Copa do Mundo era na França. Enfim, vai ter toda uma exaltação nacional, os meios de comunicação vão cobrir esse campeonato de forma exaustiva, e o Brasil vai acabar com o terceiro lugar dessa competição. Então, vai ser, no geral, uma campanha muito boa, que vai, né, dar um grande prestígio à seleção, e Vargas vai tentar também aparecer bastante nesse cenário. Além disso, em 1941, nós vamos ter a criação do Conselho Nacional de Desportos, e essa criação do Conselho Nacional de Desportos vai mostrar como o governo, de fato, estava engajado a interferir nos esportes, para justamente controlá-los e, a partir daí, né, exaltar a sua própria imagem. Com o Conselho Nacional de Desportos, o governo agora passa a orientar, fiscalizar e incentivar a prática de desportos em todo o país. Então, agora, a prática de desportos, a prática de esportes era incentivado e era algo institucionalizado, era algo oficial do governo em todo o país. Certo? E com isso, os clubes também, campeonatos, acabavam ficando sob a vigilância desse governo e sobre a influência política desse governo também. Tá? Nesse contexto todo, né, é muito bom a gente pensar que, né, quando eu falo a criação do Conselho Nacional do Esporte, em 1941, a guerra já estava rolando. Já estávamos na guerra, o Brasil ainda não estava na guerra, mas a guerra já estava acontecendo. E nesse contexto é interessante observar que a guerra e o futebol eles vão acabar adquirindo semelhanças. Semelhanças em quê? Com relação a elementos que estão presentes, que estão presentes em ambos, tá? Então, perceba que tanto numa guerra como no jogo de futebol, uma guerra no esporte no geral, se a gente pode dizer, os atletas estão o quê? Estão uniformizados, você tem as torcidas organizadas ali incentivando, né, um movimento organizado de torcedores incentivando aquela prática, músicas que são criadas e apropriadas, barulho para intimidar o adversário e motivar, né, os seus próprios combatentes, digamos assim, os hinos, e entre vários outros elementos que vão ser criados. Então, a guerra e o futebol, nesse contexto todo ali no Brasil, né, de Estado Novo, eles vão adquirir semelhanças que vão ser importantes. E aí, nas matérias esportivas, nós vamos observar também vários termos bélicos utilizados para se referir ao jogo de futebol, assim como termos bélicos utilizados para se referir ao esporte em geral. Então, jogadores entravam em campo, eram 22 combatentes que estavam entrando em campo. A luta de hoje entre o time tal e o time tal. Então, assim, vão ser termos, né, linguísticos também, termos da língua, que vão ter conotação bélica, que vão ser utilizados para se referir ao futebol e ao esporte. Essas são aproximações, né, da guerra
e do esporte nesse período também, tá? E essa guerra, né, a Segunda Guerra Mundial e as práticas esportivas, elas também vão ser utilizadas na construção do quê? Da identidade nacional e no ordenamento da sociedade. Tanto o futebol como a guerra era utilizado o quê? Para ordenar a sociedade, para com o espírito nacional. A Copa do Mundo de 1978 era utilizada para que a população se sentisse mais patriota, com orgulho do seu país. E também ali para organizar as pessoas, né? Repara nas imagens que os jogadores estão o quê? Uniformizados, perfilados. Vê como eles estão pousando para a imagem. Aqui são dos jornais sergipanos, do jornal Correio de Aracaju, né? Que eu faz parte da minha pesquisa. E nesse jornal de baixo, tem o seguinte: numa apoteose de energia e força, desfilará a Mocidade Esportiva de Sergipe. Esse é um jornal de 1942. E é o seguinte: uma manifestação esportiva, que era o chamado torneio início, que era o torneio que abria a temporada esportiva local, ela é utilizada para quê? Para mostrar a força, a energia do que? Da juventude sergipana. Né? Assim como aquelas cerimônias cívicas eram utilizadas para mostrar o que? A força da juventude brasileira. Né? Todos jovens, saudáveis, uniformizados, perfilados, ordenados, e que tinham o objetivo justamente do quê? De obedecer, de seguir um bem maior, né? Que era essa ideia do governo, essa ideologia do governo, tá? Bom, e aí é a imagem do esporte como uma parada militar. Cabia ao esporte o quê? Disciplinar, uniformizar, educar a massa para o trabalho e para os demais interesses que eram projetados pelo governo como nacionais. Então, o esporte, ele é usado como uma parada militar, para educar, disciplinar, para fazer com que as pessoas seguissem os interesses do governo. Nesse contexto todo, a gente pode pensar um pouquinho, né, e aí é um pouco do nosso trabalho, né, como historiador, tentar pegar algo que vai sustentar a nossa ideia, né, nossa hipótese. Eu pego muito do Bourdieu, né, nessa noção do Bourdieu, do poder simbólico do Bourdieu. Bourdieu vai falar sobre o seu poder simbólico, esse poder que ele não necessariamente é físico, que não necessariamente que ele é violento, né, que ele usa da violência física, mas ele está ali e muitas vezes as pessoas não percebem, né? É um poder utilizado através da fala, através da propaganda. É um poder que ele faz com que aqueles que estão sujeitos a esse próprio poder nem percebam, né? E acabam reproduzindo as ideias de um grupo, geralmente, que é minoritário, mas que tem muita força. Geralmente tem o controle dos meios de comunicação, o controle dos jornais, o controle do rádio, né? E eles emitem esse poder simbólico, justamente através, né, de propagandas, através, se a gente pensar no futebol e na guerra, os uniformes, o hino nacional, os jogadores perfilados, tudo isso são demonstrações de poder, esses simbolismos, né, esse poder simbólico, que tanto o futebol e a guerra, né, eles acabavam demonstrando. Futebol e a guerra, eu tento falar aqui que era uma forma de demonstração de poder, que esses governantes acabavam se utilizando. Não só os governantes, mas como outros sujeitos também. E o Bourdieu vai falar muito disso, esse seu conceito de poder, na sua obra O Poder Simbólico, e na sua obra Questões de Sociologia, ele vai falar da sua teoria dos campos, né, da sua noção do campo, o campo esportivo e suas próprias características e hierarquias, ou seja, o esporte é um campo, é um local ali, certo, em que você tem indivíduos que vão ter determinadas atitudes que podem ser bem parecidas, né, e o campo esportivo, ele vai ser constituído lá pelos jogadores, ele vai ser constituído lá pelos veículos de imprensa, né, por todos aqueles que praticam esporte, ele vai ter suas características específicas, né, e aí nesse campo vai ter suas regras, nesse campo vai ter suas demonstrações de poder simbólico, né, suas demonstrações de violência simbólica também, tá? E um outro ponto também que eu acho interessante entender um pouquinho a noção de identidade e diferença que uma intelectual chamada Catherine Woodyard, ela vai falar. E na Catherine Woodyard, nessa noção dela de identidade, perdão, ela vai trazer o seguinte, né? No seu livro Identidade e Diferença, a perspectiva dos estudos culturais, ela tem um capítulo nesse livro que ela organiza também, e ela vai falar que a identidade de um grupo é construída a partir da diferença dele com o outro. Ela vai utilizar o exemplo da Guerra dos Balcãs para mostrar a diferença entre croatas e sérvios. Ou seja, o que construía um sérvio era ele não ser croata. O que construía um croata, ele não ser sérvio. Né? E a guerra e o futebol tem muito disso, a guerra e o esporte tem muito disso, que faz com que você pertença a um clube, a um time específico, é você não pertencer ao outro. O que faz com que você pertença a um exército, a um batalhão, é você não pertencer ao outro. Essa noção da construção da identidade através da diferença.
certo? Agora, eu falei desse poder utilizado pelos já chegando ao final aqui da minha explanação, eu falei desse poder utilizado pelos governantes para justamente o quê? Para se manter no controle. Mas, ao mesmo tempo que esse esporte, que esse futebol é utilizado para se manter no poder, ele é um meio para se sair desse poder. É muito interessante essa relação dupla, né? Então, aqui eu trouxe esse jornal, que rapidamente. Aqui era um jogo entre o time do Sergipe e do Vitória, em Aracaju, né? E que o Sergipe venceu por 8-4. Nessa matéria aqui, vem falando que o jogo teve várias confusões, muita briga, né? Muita briga entre jogadores, expulsões, muita violência e muitos xingamentos e ofensas vindos das arquibancadas. Esse jogo é em 1942, né? É durante o período do Estado Novo. E aí não parece um contrassenso um governo que é tão rígido, né? Um regime tão rígido que usa do esporte para padronizar a população e dentro de um jogo você tenha ofensas ao juiz, desrespeito ao árbitro, ofensas aos organizadores da partida, por parte da arquibancada e por parte dos próprios jogadores. Isso me traz uma interpretação de que esse esporte, esse futebol, que era utilizado para manter o controle, ele também vai ser um meio de quê? De fugir ao controle, certo? E então é uma relação dúbia. Ao mesmo tempo que esse poder ele é implementado ali, né, essa relação acaba voltando contra esse poder que é implementado, tá? Então, o esporte, ao mesmo tempo que ele era utilizado para a manutenção do poder, ele também servia como meio de contestação a esse próprio poder, tá? Então, essa relação, ela vai ser muito interessante, né? E essa noção, né, do poder nos esportes e seu uso pelos governos, né, ela também vai acabar sendo dúbia, certo? Então, o que eu queria trazer aqui nessa minha explanação era justamente essa ideia de que os esportes, né, eles vão ser utilizados, sim, eles como uma estratégia de política, né, uma estratégia também social, não só esporte pelo esporte, mas existia todo um contexto ali para o estímulo dessas práticas esportivas, em especial o futebol. E até hoje, né, nós temos o caso de governos que utilizam os esportes para se promover, para atrair popularidade e tudo mais. Agora eu vou passar a palavra para o amigo Simas, justamente para ele continuar aqui a explanação dessa aula com o tema dele sobre jornais de trincheira. Obrigado, Glauco, excelente explanação. Vou aprendendo um pouco também, né? Eu acompanho a sua pesquisa já tem um tempo, mas a cada apresentação a gente vai conhecendo um pouquinho mais das pesquisas aí dos colegas. Muito bem. Bom, dando continuidade a essas perspectivas mais particulares das nossas questões relacionadas aí às nossas dissertações, eu trago uma particularidade agora, né, da minha pesquisa, que seriam aí, no caso, os jornais de trincheira e a Força Expedicionária Brasileira, né? Essa composição da Força Expedicionária, ela tem, obviamente, esse contexto da participação brasileira ativa na Segunda Guerra Mundial. Lá em 1942 aconteceram as hostilidades relacionadas a torpedeamentos de navios mercantes brasileiros, aqui na costa, inclusive sergipana e do Nordeste também, e por conta desse acontecimento, o governo da época, que inclusive aí se choca com os estudos do Glauco, que seria o de Getúlio Vargas, vai se encaminhando aí para compor uma força expedicionária. E ela acontece em 1944, né, em julho de 1944, os pracinhas e os componentes da FEB se direcionam aí para a Itália, um corpo de um pouco mais de 25 mil soldados, e dentro desse contexto da participação aí da Força Expedicionária Brasileira na Itália, que entra essas fontes que eu utilizo na minha dissertação, que são esses jornais de trincheira, né? Inclusive, na graduação, eu não tinha conhecimento algum desses de jornais, inclusive nem tinha conhecimento de que jornais eram veiculados nesse contexto de guerra, nem que seria possível, né, ter uma publicação e várias publicações de mais variados jornais aí no contexto do fronte, de campo de batalha e etc.
Então, foi uma surpresa muito interessante. Lá no final da graduação, o meu orientador de monografia, Dilton Cândido Mainar, me apresentou um jornal específico, o Cruzeiro do Sul, que inclusive vai ser aí o meu objeto de pesquisa na dissertação, e esse contato com o Cruzeiro do Sul me levou também para o contato com outros jornais. E a partir desse contato e dessa análise maior com todos esses outros jornais, a gente acabou aí realizando essa pesquisa. Eu trouxe um texto inicial aqui para a gente começar esse debate, que é uma provisão de jornais nascidos das urgências e inquietações do tempo, foram lançados e publicados dentro do contexto brasileiro de guerra. E aí são vários jornais que vão ser publicados nesse contexto. É interessante pensar que cada jornal tinha uma estrutura, um modelo, uma forma de publicação. Existiam editores diferenciados também. E existiam também questões mais de editoria e de impressão bem diferenciado, tá? Então, existiam alguns jornais, como é o caso do Cruzeiro do Sul, que tinha um elemento simbólico essencial, que era de jornal oficial da Força Expedicionária Brasileira. Então, ele vai ter questões editoriais muito mais elaboradas. Mas vão ter outros jornais, por exemplo, o E a Cobra Fumou, que era completamente independente, que eram forjados em situações completamente diversas. Então, esses jornais, apesar de ser variados, vão ter também contextos de publicação variados. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Voz do Petrecho, Arma Secreta, Globo Expedicionário, que também tem uma particularidade, já ia falar sobre isso, o Brasil Ultramar, o Chicote, o Sampaio, o Vanguardeiro, Saco B, Sem Tapua, Só Penas, Tá na Mão, Vem Rolando, O Cruzeiro do Sul, Zé Carioca e A Cobra Fumou, o Camelo, são exemplo desses impressos que garantiam ao soldado fabiano informações externas ao fronte. E aí, todos esses jornais, eles circularam, como eu já citei anteriormente, em contextos diferentes. Mas a ideia aqui central é imaginar que alguns jornais tinham uma maior relação e diálogo com os componentes oficiais do Exército, enquanto outros tinham um caráter mais informal, e inclusive tinham uma maior liberdade de críticas em relação aos acontecimentos ali do front. Pode passar, Glauco, por favor. Bom, eu trouxe agora aqui para vocês alguns exemplos das edições de alguns jornais daquele período aí, do contexto da participação da Força Expedicionária Brasileira. Primeiro que eu trago aqui é A Cobra Fumou, que é um jornal que ele vai ser completamente independente. Inclusive, nas suas edições, eles tinham um orgulho em dizer que não era associado nem ao DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o órgão que controlava aí as publicações dos jornais, das mídias, daquele período no Brasil. Eles tinham orgulho de dizer isso. E também tinha um certo tom crítico e severo, inclusive, em relação às questões que aconteciam naquele período na Força Expedicionária Brasileira. Então, a Cobra Fumou, eles têm esse caráter independente e se coloca enquanto independente. Por conta desse cenário independente, as publicações, o formato, as fontes, a falta de imagens, inclusive, eles vão ser evidentes nas publicações desse jornal específico. Então, ele tem esse elemento particular de independente. A maioria dos jornais eram independentes, até porque, como existia aí uma grande limitação nesse processo de impressão, eles tinham que publicar esse material da maneira que podia, né? Então, na maioria das vezes, os jornais tinham esse caráter mais independente dos aparatos institucionais oficiais. Pode passar. Bom, eu trago aqui agora um exemplo do Globo Expedicionário, que ele tem um caráter muito interessante. Ele tem elementos e aspectos um pouco diferentes dos jornais que eram publicados
no contexto da Força Expedicionária Brasileira, porque ele não tinha a sua publicação e sua edição atrelada à Itália, ao local onde os pracinhas estavam incorporados. Esse jornal ele era publicado e editado no Rio de Janeiro, então ele tinha aí essa preciosidade que era de todo o seu aparato de fonte, de imagem, das matérias, todas essas questões estarem associadas às questões do Rio de Janeiro. Então, esse jornal era para os pracinhas, eram feitos para os pracinhas exclusivamente, mas eles tinham essa condição de publicação atrelada ao Brasil, e não ao contexto de guerra. Isso, inclusive, vai ser um fator que vai ser utilizado como crítica, porque, às vezes, essa edição do Globo Expedicionário chegava atrasada para os pracinhas brasileiros. E aí, E a Cobra Fumou tem uma matéria que fala sobre isso, né, questionando qual seria a responsabilidade e o que é que eles fariam com esse jornal que chegava atrasado do Brasil. Então, apesar de ter esse privilégio de ser construído no Rio de Janeiro, no Brasil, e ser enviado para os campos de batalha, para os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, eles também tinham que lidar com essa questão da demora, do atraso em esse impresso chegar até os pracinhas brasileiros. Pode passar. Bom, temos esse aqui também, que é o jornal Zé Carioca, que ele também tem uma dimensão e um tom menos formalizado. Ele era muito mais parecido com um manual do que como um periódico, como um jornal. Ele tinha dimensões simples e menos sofisticadas, mas ele tinha uma particularidade essencial do entendimento. Ele era também produzido pelo Serviço Especial da Força Expedicionária Brasileira, que entre os diversos compromissos aí objetivos, o Serviço Especial ele tinha que garantir eventos que abarcassem aí aqueles pracinhas que ou estavam no momento de descanso ou que tinham sofrido alguma baixa. Então, o Serviço Especial ele tem o compromisso de criar esses eventos e circular esses eventos, criar alguns jornais também, algumas matérias relacionadas a isso, e também promover aí diálogos entre esses soldados brasileiros. Então, o Zé Carioca está dentro desse contexto do Serviço Especial, né? E ele é um dos jornais, um dos impressos que tem mais edições. São quase 170 edições aí durante o período da Força Expedicionária Brasileira. Ele serviu aí, foi publicado, pode ser até confundido com o tempo que a Força Expedicionária estava aí atuando nesse momento. Ok? Então, ele é de um caráter oficial também, por ser produzido pelo Serviço Especial, mas, ao mesmo tempo, com dimensões menos oficiais. Pode passar. Bom, agora eu vou trazer especificamente o jornal que eu utilizo como objeto de pesquisa na minha dissertação, que, nesse caso, seria o Cruzeiro do Sul. E aí, a pergunta que eu mais ouço quando eu sou questionado em relação a por que escolher o Cruzeiro do Sul o que é que ele tem de diferente? Por que ele foi escolhido aí como objeto? O que é que ele pode trazer? Não que os outros sejam menos interessantes ou que tenham menos questões, mas ele propõe perspectivas que necessitam aí de uma análise mais apurada. E aí eu trago essa análise para a minha dissertação. E aí eu coloco aqui, de maneira introdutória, né, no texto, que o Cruzeiro do Sul foi um impresso produzido pelo Serviço Especial da Força Expedicionária Brasileira, e, como eu disse anteriormente, era um órgão que tinha o objetivo aí de trazer eventos, publicações e coisas relacionadas aí aos pracinhas brasileiros, tendo como principais leitores os militares brasileiros que estavam em combate. O impresso possuía 34 edições, sendo publicado 2 vezes por semana nas quartas ou quintas, e nos domingos entre os dias 3 de janeiro a 31 de maio de 1945. A gente percebe que
As publicações do Cruzeiro do Sul foram já lá no finalzinho da participação brasileira. Isso tem um motivo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. O periódico era liderado pelo então cabo José César Borba e possuía uma variedade de informações e algumas matérias fixas. E aí, respondendo aos questionamentos aí anteriores, a primeira coisa que a gente consegue dimensionar e perceber nas publicações do Cruzeiro do Sul, que são diferentes dos seus colegas aí de impressos, é o seguinte: o Cruzeiro do Sul, ele era muito estruturado, ele tinha matérias fixas, ele tinha muitas imagens, ele tinha fontes muito elaboradas, ele tinha uma complexidade que não era vista em nenhum outro jornal. Então, por conta desse privilégio de se parecer com um periódico do período, aí no contexto brasileiro, fora da guerra, né, nos jornais aqui do Brasil, ou os jornais de alguns outros países, porque por ele ter esse formato muito bem estruturado, ele vai ganhar aí aspectos de um jornal oficial e simbólico. É lógico que esse aspecto ele foi colocado justamente por ele ganhar esse contexto de jornal oficial. Então, a particularidade do Cruzeiro do Sul que eu entrego aí na análise da minha pesquisa é justamente nesse ponto de partida. O jornal ele tem elementos, estruturas completamente diferentes dos outros jornais no contexto da Força Expedicionária Brasileira. E isso vai nos evidenciar uma série de problemáticas. E é a partir daí que eu construo a minha pesquisa. Pode passar. Bom, aí com mais algumas informações, né, o jornal foi impresso em Florença e tinha uma tiragem estimada de 5.000 exemplares. Então, ele tinha esse contexto de publicação muito específico, muito bem elaborado, etc. Eu trouxe um exemplo aí de uma das edições do Cruzeiro do Sul. Ele possuía diversas matérias, como é o caso aí do Noticiário Internacional, a Guerra em Quatro Frentes, mas também tinha Cartas do Brasil, que era uma seção que trazia aí alguns relatos de familiares e dos próprios soldados que estavam em combate também. Enfim, trazia diversas seções de matérias aí que abordavam o contexto brasileiro na Segunda Guerra Mundial, tá? Pode passar. E aí, dentro desse contexto, né, do Cruzeiro do Sul, eu trago também a perspectiva do Pierre Bourdieu, que o Glauco também traz no seu material, que é a questão do poder simbólico. E aí eu pontuo aqui: a posição ocupada pelo Cruzeiro do Sul, enquanto jornal oficial da FEB, evidencia seu papel na produção e reprodução de uma visão legítima de experiência de guerra. Então, quando o jornal foi pensado, né, é interessante a gente questionar isso: qual é a intencionalidade desse jornal, desse material, que é colocado como um veículo oficial da FEB e que só foi publicado lá no final dessa participação. Qual o sentido? Qual foi a intenção? Né? E aí eu pontuo aqui que é a visão legítima da experiência de guerra. Produzido pelo Serviço Especial e respaldado pelo Comando Militar, o periódico funcionava como veículo autorizado e fiscalizado pelos agentes de poder e alinhados aos interesses do Estado. Então, trazendo esse aspecto de interesse e respaldo aí do Comando Militar e dos interesses do Estado, a gente percebe que esse jornal vai ter uma intencionalidade muito específica para reavaliar e reintroduzir também, né, os motivos, as motivações para que aquele pracinho estivesse ainda em campo de batalha. Quais são as intenções dele estar ali, reforçar essa ideia, que já foi construída também com outros jornais. Então, vai introduzir esse aspecto de reforço da importância do combate ao nazismo, da importância dessa participação, do que o Brasil e os pracinhas vão ganhar estando ali naquele local de combate, mas também de reforçar a ideia que a Força Expedicionária Brasileira, enquanto componente oficial do Exército, possuía dimensões oficiais, inclusive nas questões jornalísticas. Então, essa é uma das intencionalidades desse jornal,
né? E aí, continuando aqui o texto, o conceito de capital simbólico, que aí é retirado da obra de Pierre Bourdieu, pode ser aplicado nessa perspectiva. Trata-se de um instrumento de imposição simbólica que atua na definição das classificações legítimas do mundo social e da memória coletiva da FEB. Então, dentro dessa questão aí do próprio Cruzeiro do Sul, a gente vai resgatar nessas páginas do impresso matérias que reforçam o caráter e a ideia bem sistematizada da Força Expedicionária Brasileira, dos componentes aí da alta cúpula da FEB, então, o Mascarenhas de Moraes, que era o comandante, o general comandante oficial aí da Força Expedicionária, vai ser muito bem destacado, o Mark Clark, que era aí o comandante do 4º Corpo do Exército Americano, também vai ser colocado nas páginas do jornal. Essa categoria dessas pessoas de alta patente vão ser bem pontuadas e colocadas no jornal. Matérias que reforçam o patriotismo do pracinha brasileiro também vai ser colocado. Matérias que estimulam também essa ideia e perspectiva de que o Brasil teve uma boa e grande participação, inclusive de colocar e pontuar elementos estratégicos de combate nas páginas do jornal. Todas essas ideias são inseridas. E outro ponto também que vale ser destacado é que o Cruzeiro do Sul ele vai ter também silenciamentos, a gente vai falar ainda sobre isso, mas vão ter silenciamentos muito claros, né, exclusões muito claras, que não existiam nos jornais independentes, né? Pode passar, por favor. Bom, e aí eu trouxe aí para vocês, né, o que podemos extrair do Cruzeiro do Sul. O pesquisador aí que se debruçará a entender, a analisar esse jornal, não só esse jornal, mas também os outros, né? Os outros que têm um contexto aí da Força Expedicionária Brasileira, precisam ter, inicialmente, esses aspectos muito bem consolidados. Primeiro o posicionamento simbólico oficial, que já foi discutido aqui algumas vezes, né? Como o Cruzeiro do Sul ele tinha esse destaque que era atribuído era atribuído pela Força Expedicionária Brasileira, então ele tinha esse condicionamento muito interessante, inclusive financeiramente, né? Então a gente tem que pensar o jornal enquanto um jornal oficial da Força Expedicionária Brasileira, que tem um respaldo da Força Expedicionária Brasileira, que tem uma quantidade muito grande de financiamento também, né? Caráter sistematizado. Por que isso é importante? É para entender que, com esse sistema muito bem elaborado, em todas as suas edições, vai reforçar a ideia de um projeto muito bem elaborado, né? E que era similar ao que os jornais faziam aqui no Brasil. A gente também tem que ter em conta os silenciamentos que são colocados, né? No jornal, é interessante, né? Silenciamentos colocados seria, no caso, como é que a gente enxerga aspectos que não estão ali, né? E a gente pode perceber, quando a gente pega, por exemplo, a Cobra Fumou, que era um jornal independente, diversas matérias que traziam críticas ao fornecimento de materiais, inclusive de alimentos, a questões burocráticas, né, do envio de cartas ou da chegada de cartas. Existiam críticas muito bem evidentes em relação a isso nesses jornais. Já no Cruzeiro do Sul não existia. Todas essas ideias e críticas eram apagadas, eram silenciadas do jornal, que reforça esse caráter alinhado aos componentes aí da alta cúpula da Força Expedicionária Brasileira, né? Além disso, as intencionalidades, que já foi destacado aqui, né? Por que o jornal, a primeira publicação só foi realizada lá já em janeiro de 1945, quando a atuação da Força Expedicionária Brasileira já estava nos seus aspectos finais, e visão de combate também, que é uma questão que a gente já falou no primeiro vídeo, que existe uma certa lacuna em relação a alguns pontos de vista dos combates, das estratégias bélicas, e que o Cruzeiro do Sul pode ser, sim,
uma ótima fonte para se analisar esse tipo de perspectiva. Então, quando a gente vai direcionar o nosso olhar para esse material, a gente pode condicionar esses elementos trazidos aqui nesse tópico, ok? Pode passar. Não está conseguindo passar? Não, deixa eu... Deu uma... Deu uma travadinha. Tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Certo. Mas, bom, é isso. Enquanto o Glauco tenta aí modificar, só para finalizar essas questões aí, né? Então, foi, né? Mas só para a gente dar o contexto geral e aí dar andamento para a avaliação e para as considerações finais. Dentro desse contexto da participação brasileira e do Brasil no geral, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, essa análise que a gente traz, tanto da questão dos esportes, como o Glauco bem trouxe, mas também desses aspectos aí dos jornais, são alguns dos mais variados pontos que ainda podem ser debatidos por historiadores futuramente, né? Aqui, esse minicurso teve essa proposta de dar um olhar, um novo olhar, uma luz, né, para esses pesquisadores que pretendem se arriscar aí nesse contexto e nessa temática, né? Bom, espero que tenha sido interessante aí a visão que a gente tentou trazer inicial, questões introdutórias também, né, por conta da limitação do horário, de ser pouco tempo e online, todas essas questões aí que limitam a nossa explanação. Espero que tenha sido bem proveitoso, né? Pois é, e o objetivo, né, assim, mas é justamente esse, né? Tentar trazer pelo menos uma nova visão, né? Nós apresentando nossas pesquisas, né? E você falando dos jornais de trincheira, jornais dos campos de batalha, feitos nos campos de batalha. E eu trazendo a perspectiva de esportes, a gente tentar mostrar de uma forma mais prática, né? Como dentro da guerra a gente pode falar sobre temáticas diferentes, né? E essa era justamente o nosso objetivo, né? Então, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês e reforçar nessa ideia de que é um tema extremamente amplo e que pode ser trabalhado das mais variadas formas, né? Pelos mais variados, enfim, grupos, e que isso é que serviu mais para dar uma nova versão nossa sobre o tema, quem sabe a mostrar algumas referências que podem ser interessantes para vocês, quem sabe dar um ponto de partida, quem sabe vocês se interessem também, achem interessante essa noção dos esportes, né, da guerra e como demonstração de poder, dos jornais de trincheira, que também demonstravam poder, enfim, e utilizar as referências, utilizar, né, os autores que nós colocamos aqui nas referências, e que isso possa ser bastante útil ou que possa dar, quem sabe, seja uma porta de entrada, né, para outros estudos. E espero que tenha sido bastante proveitoso para quem acompanhou esse mini curso, tanto a aula passada como essa também. Muito bem. Bom, já para levar para os finalmente, né, falar um pouquinho sobre a avaliação do nosso mini curso, né? O edital da UFPR, ele traz algumas questões que precisam necessariamente estar aí nos critérios de avaliação, mas a gente também tem uma certa liberdade de escolher. E aí a proposta que eu e Glauco discutimos e trazemos aqui para vocês é que, ao final do minicurso, né, vocês elaborarem um texto que apresenta experiências vivenciadas no minicurso, destacando os principais tópicos discutidos, os conceitos trabalhados, os autores de referências e as fontes utilizadas. Então, vocês vão elaborar um texto de, no máximo, uma lauda e meia, né? Falando sobre aí a experiência que vocês tiverem em relação ao minicurso, trazendo aí esses aspectos que já foram mencionados. Conceitos trabalhados, autores, referências e as fontes utilizadas aqui e que foram propostas por nós. E aí a atividade proposta deverá complementar no mínimo 200 palavras, em média 15 linhas e no máximo 600 palavras. A atividade deverá ser respondida de forma exclusivamente textual,
reduza, mas deixe todas as informações. Então, essa segunda parte aí, ela foi extraída do edital. Então, é um elemento que necessariamente precisa ter no mínimo 200 palavras e no máximo 600, e aí o que a gente traz como componente avaliativo também é essa questão de trazer os conceitos trabalhados, os autores e as fontes, né? Pois é, exatamente. É justamente para nós temos uma noção, né, do entendimento de vocês sobre o tema, né, sobre como se vocês acham que podem linkar, né, tudo isso, os tópicos discutidos com os conceitos que foram trabalhados, os autores também, né, de que forma vocês podem acabar juntando todas essas informações e discorrer sobre isso. Esse texto vai ser uma forma também de nós, né, eu e de Simas, de nós avaliarmos como é que vocês aprenderam o conteúdo, né, como é que vocês, né, se relacionaram também com as aulas e como vocês absorveram todas essas informações, né? E a gente vai poder avaliar a partir disso, com base nos parâmetros que Simas colocou aí, né? Quantidade mínima e máxima de palavras, que é algo que está lá no edital da própria universidade, então é algo meio que obrigatório, que tem que ser cumprido. Mas a gente vai analisar, né, cada texto, né? Para perceber como é que vocês entenderam o assunto, como é que esses assuntos foram apreendidos e como, né, e se foi proveitoso ou não para vocês, enfim, todo esse mini curso. Perfeito, né? Vamos passar aí no o próximo para a gente falar um pouquinho sobre as referências. Ó, a gente colocou ali na exposição do minicurso, nosso minicurso no Instagram da UFPR, mas também nas redes sociais pessoais aqui dos apresentadores, a 10 referências, né, que era o limite, mas a gente colocou as referências completas aqui que a gente utilizou, né? Aí, tanto na categoria do aporte teórico-metodológico, mas também sobre aspectos historiográficos, sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, os nomes que a gente já tinha pontuado, as questões também das fontes, né? Então, todas as referências estão aí listadas, e aí qualquer coisa vocês também podem entrar em contato para também a gente trazer novas dicas ou novos apontamentos, novas referências também, né, Glauco? Isso mesmo. Ou até alguma dúvida, né, com relação aos próprios temas, né, enfim, alguma curiosidade a mais sobre as pesquisas, enfim, alguma informação a mais, né? Estamos aí disponíveis para auxiliá-los, enfim, e ajudar da melhor forma possível, né? Tudo isso que foi tratado, dessas referências aqui, espero que sejam, nós esperamos que seja importante e muito proveitoso, né? Se sirva pelo menos, como nós já falamos na aula passada, como uma porta de entrada, né? Como um norte, assim, para entender um pouco mais sobre a Segunda Guerra, para entender um pouco mais sobre essa relação da guerra, né, com os temas que nós tratamos aqui, com o Brasil também. Então, assim, são referências que podem ter essa ajuda e que podem ser bastante proveitosas para quem vê o meu curso. Bom, perfeito. Acredito que já encerramos aí as discussões relacionadas ao minicurso. Agradeço aí a oportunidade para a UFPR, esse quarto diálogo sobre a história, né? É um evento bastante interessante, que tem grandes dimensões, que existem diversos minicursos e tem ganhado aí a cada edição mais notoriedade, então eu fico feliz em participar. Agradeço ao meu amigo Glauco também, mais uma vez, por estar aí do meu lado nessas questões acadêmicas de sempre. E no mais é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço bastante aqui a Simas por essa parceria. Mais uma vez, agradeço a UFPR, a universidade, né, por disponibilizar esses minicursos, enfim, por dar essa oportunidade de a gente poder falar um pouco de nossas pesquisas e desses temas, e de vocês assistirem também, né, e agradeço também a atenção e todo o respeito ao nosso trabalho aqui, ok? Então, acho que é isso.
e, quem sabe, nos esperamos aí em próximas oportunidades. Então, tchau, até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.